E eu começo esse vídeo hoje dizendo oh full stop, my full stop, God full stop. Se você assistiu a última entrevista da Lucinda Riley, a última que ela concedeu, você vai entender por que eu tô falando isso. Os vídeos dos livros dessa série, As Sete Irmãs, que eu já fiz aqui no canal, eu sempre começo descrevendo um pouquinho a irmã, né, que é a personagem principal daquele livro que eu estou falando. Mas especialmente nesse livro aqui, A Irmã Desaparecida, eu não vou poder fazer isso. E você vai saber por que de todo esse mistério. Bora acompanhar comigo um pouquinho sobre essa história? Vem, vem, vem! Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Bela e que rufem os tambores, porque pela primeira vez no mundo inteiro, um canal do YouTube vai falar sobre a Irmã Desaparecida. Esse é o 7º livro da série As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Vem cá, bem pertinho de mim. Esse é um vídeo inédito no mundo todo. E eu confesso que eu estou especialmente ansiosa para esse vídeo, porque qualquer coisa que eu falar pode depor contra mim, pode ser considerado um spoiler, então eu tenho que tomar muito cuidado. Esse vídeo é o mais difícil de ser feito aí de toda a série, especialmente nesse livro. Primeiro porque realmente tudo aqui é um mistério, então eu não posso falar muitas coisas para vocês. E outro porque é o primeiro vídeo da série que eu vou falar aqui com vocês sem a Lucinda, né? A Lucinda faleceu no dia 11 de junho, então tá sendo um vídeo especial, difícil e emocionante. Então, para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre essa história, fica aqui comigo, eu não vou dar spoiler nenhum. E esse livro já está em pré-venda no Brasil, vou deixar o link aqui no box de descrição, caso você queira comprar, já adquira aqui por esse link. E para você que mora em outro país, confirma aí se no seu país já foi lançado, porque eu sei que já foi lançado em bastante lugar. Inglaterra, Dinamarca, Espanha, nesses países já foi lançado esse livro, então fica esperto aí, fica de olho, porque pode ser que já tenha sido lançado no país que você more. E outra, como eu disse para vocês, é o primeiro vídeo sem a presença da Lucinda aqui, é um vídeo difícil, fica a tristeza da perda, mas fica também a alegria de poder compartilhar com vocês, fãs da autora, assim como eu, todo esse universo maravilhoso que ela criou para nós. Eu sinto que eu não tô sozinha nisso, e olha só, gente, olha a responsabilidade que eu carrego. But yeah, it is certainly, and I think actually it's been interesting because obviously nobody has read this book because it's been kept under wraps. Not even proof copies have gone out to keep the secret. And so the only people that have really read it are obviously you and other members of my family and all my publishers around the world. And all I've had is these emails going, oh, full stop, my, full stop, God, full stop. And I think I just need to actually now make a plea to camera to say that if you do read this book and you get to the end, I beg you, for other readers' enjoyment, please keep the secret. Então, gente, depois desse pedido feito pela Lucinda, não tem como eu não atender a esse pedido. Então é um vídeo completamente sem spoiler. Eu vou seguir o padrão dos outros vídeos que eu fiz de todos os livros da série As Sete Irmãs. Vou seguir falando sobre algumas coisas, algumas questões que já até foram abordadas pela própria autora e passar as minhas impressões sobre essa leitura. Antes de eu seguir, eu preciso fazer mais uma coisinha que eu sei que muitos de vocês podem achar chato, mas eu preciso e isso é muito importante aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e não se esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que gosta da Lucinda Riley, que gosta desse tipo de vídeo. Vai lá, compartilha e me ajuda a fazer esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas.
Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa história aqui, A Irmã Desaparecida, o 7º livro da série As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Eu já fiz todos os vídeos anteriores, vou deixar nos cards para vocês e no box de descrição. Sugiro que vocês assistam antes esses vídeos, antes de assistir esse da Irmã Desaparecida. Embora sejam livros independentes, com histórias independentes, existem mistérios e tramas que são centrais, né, que passam por todos os livros. Então, seria interessante vocês assistirem antes e depois assistir esse aqui. Esse livro, então, a gente começa a desvendar os mistérios aí dessa trama central. Esse livro, gente, ele me trouxe, assim, sentimentos genuínos, sentimentos profundos, sentimentos verdadeiros. Embora seja uma fuga desesperada, meio que ao redor do mundo, né? Vocês vão ver isso na leitura. As histórias que a gente conhece aqui, elas trazem lições incríveis, lições muito bonitas e muito sensíveis. A gente conhece personagens aqui dessa história que se amam profundamente. E amor de amizade também, sabe? Tem amor platônico, aquele amor que não pode ser concretizado. Na verdade, basicamente, é amor de ser humano para ser humano. E tem relações aqui de amizades que, assim, eu fiquei com lágrimas nos olhos, sabe? E algumas das relações a gente vai ver que pode levar às últimas consequências, ou mesmo perdurarem uma vida inteira, independente de barreiras, de distância. Nada pode abalar essas relações. Bom, e o grande mistério desse livro aqui é descobrir quem é a nossa queridíssima irmã desaparecida. E esse não é um mistério que a Lucinda nos entrega assim a resposta de mão beijada, não. Lucinda não facilitou nossa vida nessa busca pela irmã desaparecida. Eu confesso que assim, as minhas desconfianças iniciais, elas se concretizaram, mas a dúvida, na verdade, ela dura durante boa parte da história. Então a gente nunca tem muita certeza do que está acontecendo, de quem é a irmã desaparecida ou não. Então, eu gostei muito como que a Lucinda trabalhou esse mistério, assim. Não foi... não entregou pra gente facilmente. Ela não gosta muito de fazer isso, na verdade. Ela sempre tem as dicas pra gente ir tentando buscar, né, pelas respostas. E ela fez isso aqui. E isso durou muito tempo. Então, assim, a gente fica sempre na dúvida quem será a irmã desaparecida. Não posso falar o contexto que isso envolve, mas eu adianto que é muito legal. Eu gostei muito dessa forma que ela colocou pra gente. Agora vocês entenderam o porquê que eu não podia, né, lá no início do vídeo, falar as características da irmã desaparecida, porque isso seria um imenso spoiler. Como a própria Lucinda já disse aí no vídeo de apresentação dessa história, talvez a irmã desaparecida, ela não queira ser encontrada. E obviamente, se esse for o caso, existe, né, uma razão para isso. E aí isso dificulta muito o trabalho das outras irmãs, né, para tentar descobrir quem é a irmã desaparecida. A única pista que as irmãs tinham era uma foto, né, uma imagem já meio estragada ali, sem que não dava para ver muito, de um anel de uma estrela de 7 pontas de esmeralda com um brilhante no meio. Elas têm essa imagem e é atrás desse anel que elas têm que ir ao redor do mundo. E quando a gente acha que, enfim, a gente descobriu quem é a irmã desaparecida, o que a Lucinda faz? Plot twist, assim, de te deixar completamente sem chão. Você fala, meu Deus do céu, e agora? O que vem depois? Bom, e por falar nas outras irmãs, né, eu gostei muito da forma como a Lucinda trabalhou aqui, o encontro delas. A gente vê que, embora elas façam coisas ali que a gente, né, pode deixar qualquer um doido, a gente vê que como essas irmãs, elas estão amadurecidas. E isso a gente pode entender que depois das jornadas pessoais aí de cada uma delas, elas amadureceram, né? Até a relação umas com as outras, as relações ali das irmãs, elas ficaram mais maduras, né? Então,
foi muito legal de ver esse crescimento, principalmente depois que eu li todos os livros, depois de conhecer todas as histórias, a gente vê esse crescimento nas irmãs. Então, isso foi muito legal de ver. Todas as irmãs, então, elas se unem nessa busca. Então, como cada uma fica meio que num canto do mundo, elas vão se unindo, vão viajando aí para esses lugares para buscar a irmã desaparecida. E a cada vez que elas fazem isso, né, que elas buscam uma... pode modificar e tentar fugir mais. Então, sem falar muito sobre isso, mas é basicamente isso que vai acontecer no início da história. Eu gosto muito da participação da Ali nessa busca, vai deixar ali a gente com um quentinho no coração. Gosto muito da participação da Tig, ela sendo a mais sensitiva das irmãs, né? Ela tendo um passado aí que a gente já conhece, ela vai demonstrar algumas coisas e algumas sensações que vai começando a dar algumas certezas pra gente. A parte histórica, gente, como sempre, né? Assim, a Lucinda faz com brilhantismo. É muito legal a gente conhecer a história das Irlandas, né? A questão da Guerra da Independência, a questão do acordo que foi feito entre Irlanda e Inglaterra. E esse acordo ele não foi aceito por parte dos irlandeses, né? Que tinha ali um movimento paramilitar que era o IRA. E parte do IRA... O IRA se dividiu, né? Porque o acordo não foi aceito por metade ali desse grupo. E essa divisão desse grupo acarretou também divisão de famílias inteiras. E muitas delas ficaram sem se falar por gerações. Então, é muito legal de ver isso através da literatura, mas mais importante é a gente saber que isso aconteceu, né? E quando a gente se aproxima dos personagens da Lucinda, na verdade a gente está se aproximando de pessoas reais que viveram aquilo tudo. A Lucinda fala dessa guerra que mostrou civis irlandeses, né, contra um exército tão acostumado a lutar e invadir como o exército inglês. Então, e ela faz tudo isso de forma a humanizar os eventos, a humanizar o que aconteceu. Então a gente se aproxima disso e fica com o coração assim partido também. E o mais legal que a Lucinda faz aqui é colocar essa guerra da perspectiva feminina. A guerra é sempre, quase sempre contada pelos olhos masculinos, né? A gente sempre lê e ouve falar da guerra com a participação dos homens, mas as mulheres, elas têm participação, assim, às vezes definitiva na guerra, às vezes decisiva e fundamentais. E ela colocou isso aqui nessa história, ela mostrou como as mulheres contribuíram para essa guerra, qual que era a participação delas, e era participação vital mesmo. E isso, de fato, aconteceu. E o papel da Lucinda aqui nesse livro, que eu achei muito legal, foi dar visibilidade a guerreiras aí que sempre foram invisíveis para nossa história. Ela, como irlandesa, e também ela é uma irlandesa e morou boa parte da vida na Inglaterra. Então, assim, a gente vê esse conflito dessas duas regiões, né, desses dois países, e a gente acredita que ela possa ter tido algum tipo de facilidade para falar sobre isso, por se tratar de uma pessoa que está ali inserida nesse contexto, mas ela deu uma entrevista já dizendo que não foi mais fácil por isso não. Ela, inclusive, passou por uma pandemia para escrever o livro, ela teve essa dificuldade né, da pandemia, de distanciamento social, essas coisas, mas ela teve muito apoio, muita ajuda de familiares, de amigos, então isso foi importante. Outra coisa que eu adoro nessa história são as diversas referências literárias que ela coloca. Como aqui tem alguns personagens que são acadêmicos, e isso a gente já pode ver que tem... a gente pode entender um pouquinho, começar a entender, né? Porque não está muito claro, mas a gente pode começar a entender essa obsessão
pela Pleiades, né, e as Sete Irmãs, mas como tem esses personagens acadêmicos, a gente vê muitas referências literárias, e isso é muito legal. E agora uma parte principal dessa história, que eu não vou falar, obviamente, o que é, né? Mas tem aqui o que aparenta ser um grande plot twist nessa história. E, inclusive, eu já mencionei isso em um dos vídeos de teoria que eu fiz aqui para o canal. Não vou falar o que é, mas tudo indica que pode ser que encaminhe para um lado que eu já até falei aqui no canal. E eu não posso falar, obviamente, não quero estragar a leitura de vocês, a experiência de leitura de vocês, e também não é uma coisa ainda sólida, não é algo definitivo, é a sementinha da Lucinda que ela colocou aqui já pra gente ter a expectativa do próximo livro. Então, assim, é muito legal. E por falar no 8º livro, quem me acompanha no Insta já deve ter visto que eu postei lá a resposta da filha da Lucinda Riley, que ela respondeu a um e-mail que eu mandei para ela sobre a questão do livro 8, né, que eu queria saber mais informações para passar para os meus seguidores e tudo, e ela me deu uma resposta dizendo que será feito um anúncio oficial no próximo mês. Então, para vocês que já assistiram ao vídeo que eu fiz aqui no canal, falando que o livro 8º estava pronto por causa de todas as coisas que eu identifiquei, que eu também mostrei para vocês, eu peço um pouco de cautela, porque nós teremos esse anúncio oficial da família da Lucinda Riley sobre a questão do livro 8. Eu ainda acredito que o livro esteja pronto por causa de tudo que eu falei com vocês. Vou deixar o vídeo aqui nos cards, caso você tenha interesse de ver. Mas não é uma resposta oficial. Então, a resposta oficial vai vir daqui a pouquinho e eu vou compartilhar com vocês também. E o último ponto a destacar aqui, eu até já falei um pouquinho sobre isso, mas a Lucinda, ela coloca nesse livro a força da mulher. É muito legal de ver como ela explora esse lado e como as personagens femininas dessa história são assim... Ai, o que dizer das personagens femininas? São todas muito admiráveis, sofridas e que muita gente vai se identificar também. É isso, gente. Eu acho que realmente eu não posso falar mais nada para vocês, não posso dar nenhum spoiler para vocês. Lembrando que eu vou fazer a leitura dos 2 primeiros capítulos. Eu ainda vou marcar uma data, mas vai acontecer em julho. Vou fazer a leitura aqui para vocês. Ah, e só para finalizar, gente, a última página desse livro, a gente lê e pensa, eu não acredito que a Lucinda acabou essa história agora. A gente fica com muita vontade de saber o que acontece no minuto seguinte do que a gente lê. Bom, deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam aí do que eu falei, quais são as expectativas de vocês sobre essa história. E eu já peço para quem já tiver lido A Irmã Desaparecida, por favor, não deixe nenhum spoiler no comentário. Caso você queira compartilhar algum sentimento, me mande por DM lá no Instagram que a gente conversa por lá, tá bom? Não vamos estragar a experiência de leitura de ninguém, tá bom? É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho para vocês e com muito cuidado. Foi um grande desafio não dar spoilers. Um grande beijo, até o próximo vídeo.